Power Talks especial hoje, como não deveria deixar de ser, estou muito feliz porque eu estou diante de um cara que eu curto muito há bastante tempo, desde pequenininho, né? E eu estou feliz de poder compartilhar hoje com vocês da presença do meu grande amigo Eliel do Carmo, a voz da melodia. Ele está aqui, convidei e humildemente ele topou estar com a gente aqui no Power Talks de hoje. Feliz de te receber. Obrigado pela nobreza de aceitar o meu convite. Poxa Grande vida. pastor, doutor Eliel do Carmo. Ô, Gleice, obrigado, meu irmão. Obrigado pela honra, obrigado pelo convite, né? Estou muito honrado, de fato, poder estar aqui com todos vocês, acompanhando aí o seu trabalho, desenvolvendo um trabalho realmente maravilhoso. Eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigado aí pela deferência. Obrigado pelo convite mais uma vez e vamos embora, a gente já conversou antes aqui da gente entrar no ar e muito bom poder conversar com você, uma visão boa e eu fico muito feliz em conversar com a juventude, né? Uma juventude afiada, uma juventude que, lamentavelmente, por muitos, né, tem sido discriminada, desvalorizada, mas quando eu vejo um jovem assim, com essa visão, com esse alcance da visão e sabendo que pode chegar e vai chegar, eu fico muito feliz em poder estar conversando, atualizando e aprendendo cada vez mais. Poxa, que legal, né? É muito bom ouvir isso, principalmente de uma pessoa que sempre foi referência para mim. Eu compartilhava com ele que eu gosto muito de comunicação, eu sou muito fã da Rádio Melodia, e ele hoje é a voz da Rádio Oh, meu Melodia, Deus. a mais importante rádio evangélica do Brasil, da América Latina, talvez uma das mais importantes do mundo, Verdade, né? verdade. E ele faz o programa que é a maior audiência da América Latina, que é exatamente o Debate Melodia. Verdade, meu né? irmão, Então, verdade. para mim é uma honra poder Puxa estar vida. com você, porque eu venho aprendendo com você há bastante tempo, né? Realmente, esse aprendizado que você traz para nós, da tua maneira simples, da tua maneira tranquila, da tua maneira leve, né? De trazer Amém. todas as manhãs, Pois é. nós nos sentimos honrados de Poxa poder vida. fazer parte da tua vida e você fazer Que parte da bom, nossa é bom vida. ouvir isso. É bom ouvir isso, né? De um trabalho que a gente desenvolve, a comunicação. A comunicação é algo fantástico. E o rádio, então, né? O rádio é o maior meio de comunicação do mundo. O rádio nunca vai sair de moda. Né? Quando começou a ter essa chegada das mídias sociais, alguém falou assim, o rádio vai acabar. Pelo contrário. Começou a chegar a internet, aí agora acaba. Pelo contrário, agora que ampliou. É verdade. Né? Antigamente a gente pegava no Rio de Janeiro, parte da região dos lagos, região metropolitana, hoje a gente pega na Alemanha, no Japão, Itália. Eu canso de receber as participações dos nossos irmãos do mundo inteiro através da internet por causa do rádio. Então eu tenho um privilégio, há 40 anos já, nessa missão, desses 40, 35, indo já para 36, na Melodia. Quando eu cheguei à Melodia, a rádio estava completando 2 anos de idade. Cheguei em 89, a rádio é de 87. Então, em 2026, a rádio completa 39 anos. Então, esse tempo inteiro aí, peguei uma geração boa que vai acompanhando aí, que veio acompanhando aí, aprendendo com Francisco Silva, com tantos nomes, né, que nós estávamos falando aqui, César de Andrade, né? O Caju, Luizinho Caju, saudoso, querido do nosso coração, Paulo César, Graça e Paz, né? E tanta gente boa que passou pelo meio evangélico, né? E nos dando esse suporte todo aí, a gente continua aqui com muita alegria desenvolvendo esse nosso trabalho com simplicidade e sempre aprendendo sempre. A cada dia, Gleise, eu acordo para adorar a Deus em todas as minhas atitudes, e eu procuro fazer isso em todas elas, e aprender, porque é assim que a gente vai se desenvolvendo, né? A cada dia a gente vai se desenvolvendo, eu tenho muito que aprender ainda com comunicação, apesar da gente, inclusive, dar curso de comunicação, falar sobre comunicação é algo que não vai chegar ao final nunca, você tem sempre algo a aprender, isso que fascina na comunicação. Mas eu costumo dizer, Eliel, que o ouvinte, principalmente o ouvinte de rádio, ele não se deixa ser enganado. Então, se ele realmente não perceber aquela sinceridade, aquela honestidade... Também tem isso. No Daio Carioca tem dezenas de rádios. Verdade. Né? Então, o que faz o cara parar na 97
7.5 é exatamente quem está se comunicando com ele. Verdade, Né? Por isso irmão. que deixa eu repetir, até correndo o risco de ser repetitivo, mas por isso que eu realmente admiro muito, né? A tua Obrigado. forma, a tua maneira leve. Cara, e você está na rádio de 8 da manhã a meio-dia. Horário nobre do horário rádio. nobre do rádio. E é meio que inédito, porque nenhuma outra rádio o cara fica tanto tempo por dia. Verdade, E um desafio. É um desafio e, por outro lado, não espanta o ouvinte, né? Verdade, o cara tá ali, ele fica de 8 da manhã até meio-dia com você. Então, Poxa vida. a pergunta que não quer calar, como é ser o Eliel do Carmo? Me perguntaram uma vez, a pergunta muito parecida com essa. Você conhece o Eliel do Carmo? Que eu conheço? E eu fiquei sem responder. E eu entendi a profundidade da pergunta, tal qual essa sua agora. É um desafio, de fato. Nós temos muitas rádios no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? De comunicadores feras, né, irmãos? Feras, comunicadores das quais eu reconheço que sou fã de muitos deles. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo aqui para Francisco Barbosa. Meu irmão Francisco querido, Barbosa da Tupi, irmão cara, irmão querido, meu ídolo. Essa eu posso dizer aqui, o ídolo. Aliás, eu amo essa galera da Tupi. Estive aqui com o Cristiano Santos. O Cristiano é fenomenal. Sérgio Luiz. Pô, Serjão, gente ainda boa. não tive o privilégio de estar com o Francisco, mas pode convidar que ele vem. Ele vem mesmo? O Francisco é irmão desafio, querido. Então, aí, é irmão querido do meu coração. E tanto o Cristiano Santos, irmão também, maravilhoso. A gente tem uma turma muito boa. Então, imagina você entrar no ar 8 horas da manhã, né? Começa o horário nobre do rádio, né? Concorrendo com televisão, concorrendo hoje com internet, né? Concorrendo hoje com podcast. Olha quantas concorrências, né, também. E concorrendo com excelentes rádios no Dial Carioca. Pois é. Então aí eu chego à conclusão de que isso que você falou, o ouvinte, ele escolhe. Fala assim, então deixa eu ficar aqui. Deixa eu parar aqui. Eu quero essa programação para mim. Eu quero ouvir uma música, eu quero ouvir a informação correta do jeito que ela é, sem sensacionalismo, que é uma notícia não precisa ser sensacionalista. Ela, por si só, ela é a notícia. Ou ela é carregada de tristeza, um desastre, né? numa notícia ruim, ou ela é boa, ou ela é mais ou menos, mas ela é a notícia. É assim que a gente faz lá na Rádio Melodia, sem sensacionalismo, é notícia pela notícia. E a gente segue até às 11 horas da manhã com o programa da família, o programa da dona de casa, onde está todo mundo, pessoal no trabalho. É impressionante, né, o número de participações que eu não consigo atender todo no mesmo dia, você imagina, né? E aí a gente vai até às 11 e às 11 começa o nosso debate. De 11 ao meio-dia, entendeu? É um desafio, é de segunda a sábado, fizemos questão de colocar sábado também, e graças a Deus a gente está aí numa posição muito boa. Todas as vezes que eu acordo, todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus, primeiro pelo dom da vida, né? O dom da vida, e peço a Deus que Ele me renove. E dá para perceber que tu curte isso, não, cara. Verdade. Na maneira de você falar, na maneira... E, assim, eu também acredito que é um grande desafio. Você consegue dar a notícia boa, né? E você consegue dar a notícia ruim, sem sensacionalismo, e de uma maneira leve para nós. Principalmente nesse horário de manhã. Exato. A gente está ali se preparando para um dia, às vezes não vai ser um dia tão tranquilo, tão leve, e aí a gente ouve aí você trazendo aquelas palavras de fé, de incentivo, aniversariantes, a galera tudo ali. Tá tudo ali, e a gente chega e manda um abraço, pede oração. Nós temos a tropa de choque de oração. Toda vez que alguém pede oração, a gente tem a tropa de choque orando, né? Nesse país, nesse mundo inteiro onde chega a melodia. E como é que você sabe que é a tropa de choque? É aquele que fala assim, quando eu falo assim, gente, eu preciso que você ore agora pelo cliente agora. Aí alguém, em algum lugar nesse planeta, vai começar a orar por você. Essa é a tropa de choque. A gente não tem noção de onde chega a tropa de choque, né? E a gente pede a tropa de choque, a oração pelas pessoas enlutadas. Quantas pessoas que perderam entes queridos no dia anterior estão ali ouvindo? Então, com todo amor, com todo respeito, e o Espírito Santo vai trabalhando, e daqui a pouquinho a gente recebe a participação, dizendo, eu estava aqui muito triste, estava chorando aqui, mas fui consolado com esta palavra, com este versículo, com este louvor. Isso não tem preço.
Não adianta. O que paga isso? Você não tem noção que um veículo usado por Deus alcançou uma vida. Isso não tem preço, irmão. Isso que é um troféu. Ele entendeu? fala, os olhos dele chegam a brilhar. É lindo isso, irmão. Que É bom, lindo. cara, que bom. Vamos falar um pouquinho sobre o debate, mas eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu queria que você impactasse um pouquinho mais de pessoas além de mim, falando um pouquinho da tua história, porque pelo que eu entendi, pelo que eu aprendi, você tinha exata certeza de onde você estaria hoje, né? Você tinha esse desejo, essa vontade de comunicar, de ser um radialista. Uhum. Eu acredito que você não imaginava que você fosse se tornar tão grande quanto você se tornou. Meu Deus. Mas desde pequeno você isso já te tocava, né, Eli? Verdade. Fala um pouquinho disso. Eu sempre costumo dizer que eu sou um dos poucos que desde criança já sabia o que queria ser. Né? Quando a gente é pequeno, alguém fala assim, o que você quer ser quando crescer? Né? E aí alguém vai e fala, daqui a pouquinho muda. Com os meus 8 anos de idade, eu me lembro que eu começava a ouvir rádio. Eu comecei a ouvir rádio e a gente tinha um rádio portátil lá em casa e eu começava a ouvir, ia para o meu quarto e colocava. E na época tinha ondas médias, ondas curtas. Essa turma de hoje não sabe o que é isso. Nem AM. Nem AM hoje existe mais, né? Mas a AM na época não tinha FM, né? Na época tinha assim a AM e eu ficava ouvi muito Haroldo de Andrade. Como Haroldo de Andrade impactou a minha vida profissional no futebol, do Alcei Camargo. Como do Alcei Camargo impactou a minha vida a ponto de eu ser, de 88, 1 ano e meio, eu fui repórter esportivo. Né, exatamente movido por isso. José Carlos Araújo, o garotinho, um dia desse eu consegui combinar com ele, fui à Rádio Tupi, ele me recebeu e eu fui agradecer ao garotinho José Carlos Araújo o quanto ele foi e é importante na minha vida profissional. Cara, que legal isso. Eu tive o privilégio de fazer isso, sabe? E fui com gratidão. E ele me recebeu assim, com tanta simplicidade, mostrando exatamente o grande ídolo da comunicação de todos nós. Todos nós fomos embalados pela voz de José Carlos Araújo. Né? E eu fiquei assim meio pesaroso que eu deveria ter feito isso com Haroldo de Andrade, não fiz, com o Alcei Camargo, e não deixei passar com o garotinho José Carlos Araújo, a quem mando um beijo para ele. 86 anos, irmão, com aquela voz de garoto, narrando igual um menino. Sim. Que Deus abençoe o garotinho José Carlos Araújo. E eu fiz questão de fazer isso. Você vê que eu fui embalado. Para mim não tinha televisão, não tinha nada. Era só o rádio, de fato. E eu tinha noção do que eu queria fazer na vida. Também influenciado por ele e por esses outros mestres. Mestres, mas muitos outros mestres. Né? O Barbosa mesmo, né? Quando trabalhava ainda com o Paulo Giovanni, Barbosa estava chegando. E aí que eu vi aquela voz, aquela comunicação do Barbosa, eu falei, cara, esse cara, nos tornamos irmãos hoje, com a graça de Deus. Depois eu conheci o João Dourado, e aí começa a história, né? Na Rádio Boas Novas, AM, que era em Vila Isabel, AM 1520, eu em casa, com a minha família, ouvindo a Rádio Boas Novas, que era a única rádio que tinha evangélica na época. O Dourado faz um comentário de que em Nova Iguaçu, a SEAB estava fazendo um conjunto habitacional de que muitos irmãos seriam beneficiados. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, poxa, isso merece uma reportagem com mais detalhes. Já que vai abençoar os irmãos, seria importante a gente dar mais detalhes sobre isso. O programa do João Dourado terminava às 5 horas da tarde, eu liguei. Alguém atendeu, pedi para falar com o João Dourado, ele, inclusive, na época, ele era diretor comercial também, um pouco difícil de falar com ele. Bom, enfim, ele atendeu o telefone. Quando ele atendeu, conheci pela voz, me identifiquei, falei que tinha ouvido ele falar sobre o conjunto, e ele lembrou e tal. Perguntei ele se eu fizesse uma reportagem, se ele tocasse, né? Se eu toca no programa, mais detalhes. Só fala o seguinte, grava, traz aqui para eu ouvir, se eu gostar eu coloco no ar. Bom, era a senha que eu queria, você imagina. Eu estava com 13 para 14 anos de idade. Eu estava esperando ele falar essa parte, né? 13 para 14 anos de idade. Você desafiou e foi desafiado. Pois é, eu falei, então é comigo. Meu pai chegou, conversei com meu pai,
Falei, pai, onde que eu chego? Como é que eu chego aqui em Nova Iguaçu, em tal lugar? Hoje eu sei onde é. E ele estava onde? Gardênia Azul, aqui em Jacarepaguá. Bem pertinho de Nova Iguaçu. Você imagina, dobrando o mapa. E aí meu pai falou, olha, você pega aqui um ônibus, solta em Madureira, Madureira você pega o trem, indo para Japeri, e aí pede para soltar em Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu você pergunta onde que é esse local, você pega um ônibus, e eu fiz tudo isso, 13 anos de idade. Fiz tudo isso, Cleiton. Cheguei lá, cheguei de frente pro conjunto habitacional, falei, olha aqui, cheguei, olha que coisa boa. Aí olhei, portão trancado, com a corrente, um cadeado e um senhor. Falei, ô senhor, tudo bem? Eu sou da Rádio Boas Novas e tal, eu queria conversar com os responsáveis aqui. Aí o senhor falou assim, olha, senhor, desculpa, mas essas informações o senhor não vai poder ter aqui, não. Essas informações o senhor vai ter na Praia de Botafogo, na Praia de Botafogo. Olha, no outro lado da cidade. E eu falei, como é que eu faço lá? Você pega o ônibus X, o senhor falou comigo, solta na estação, pega o trem até a central, da central, e eu anotando tudo. Fiz tudo isso. Enfim, cheguei na Praia de Botafogo, não lembro o número agora, 95, e me identifiquei, e aí um dos responsáveis, não, tudo bem, então vamos lá. E fomos para uma sala, eu gravei, estava tudo com as perguntas, gravei num National que eu tenho até hoje, um gravador National, deste tamanho aqui, que eu guardo, né, como prova viva de toda essa minha história. Cabia 4 pilhas grandes, para você ter noção como é que a criança era. Fita cassete, né? Gravei lá e vim para casa. No outro dia, fui para a Rádio Boas Novas, me apresentei ao João Dourado e na mesa dele, assim, eu coloquei para ele ouvir. Ele ouviu e falou assim, pô, gostei. Vou colocar no ar. Pronto. Aí, beleza. Chamou o operador colocou na fita rolo na época, AM, e à tarde ele rodou no programa. Quando terminou, ele falou assim, eu queria que você fizesse uma reportagem, estava tendo muito, nessa época, 85 para 86, ele chegou e falou assim, estava tendo muitas greves, pessoal, os sindicatos pedindo, sabe, melhores salários, greve de professores, greve de rodoviários. Aí queria que você fizesse uma reportagem sobre os professores. E eu comecei a conhecer presidentes de sindicato. Lembro até hoje, nessa época era a professora Ildésia Medeiros, com certeza não está mais entre nós, mas que me atendia e tal. O grande desafio, o maior desafio nessa história toda, Gleice, é que eu fiquei lá. Quando chegou em 86, o João Dourado me chega e fala assim, eu tenho um desafio a te fazer. Ele, pois não. Se você conseguir fazer essa reportagem que eu vou te pedir, você continua aqui no programa. Se você não conseguir, eu vou ter que tirar você do programa. E eu falei, pois não, qual é o desafio? Ele falou, olha, hoje à noite, impressionante, assim mesmo. Hoje à noite, isso era umas 2 horas da tarde. Hoje à noite, a seleção brasileira de futebol, 86, Copa do Mundo. 86, Copa do Mundo. A seleção brasileira de futebol vai estar hospedada no Hotel Sheraton. O desafio é você fazer uma entrevista com Miller e com Silas, os 2 jogadores evangélicos naquela época. É verdade, é verdade. E eu falei, sim, senhor. Peguei minha mochila, vim para casa. Meu pai chegou, eu falei, pai, como é que eu faço para chegar no Hotel Sheraton? Eu não saía da Gardênia, era um garoto, né? E meu pai falou, já tinha o terminal Alvorada, eu peguei o ônibus até o terminal, peguei um outro ônibus, na época tinha cobrador. Hoje o motorista é o cobrador, mas tinha o motorista e o cobrador. Aí eu fui perto do cobrador e falei assim, olha, quando chegar no Hotel Sheraton, você me dá um toque? Eu disse, não, beleza. Aí fiquei, o próximo ponto aí. Eu falei, obrigado, tal, desci. Tupido de... Lotado imagina, de gente, Copa do Mundo. Imprensa do mundo inteiro. Seleção brasileira de futebol, cara. E naquela época era a seleção. A seleção, né? Aquilo parava, era um patriotismo, era um negócio assim, né? E eu peguei e falei assim, vambora. Quando eu tento entrar, aí fui barrado. Pois não? Meteu o crachá na cara dele. Não tinha. Não me deram absolutamente nada. Só me deram a missão. Aí eu falei, não, eu argumentei, não,
Não pode entrar, porque isso, só credenciado, sei o que e tal. Fui pela outra porta, mesma coisa, zerou. Todas as portas fechadas. E com razão. Eu ali estava, de fato, para fazer uma entrevista. Bom, mas se não fosse entrevista? Se fosse uma maldade? É verdade. Não é? Hoje a gente consegue compreender isso. E aí, fim da linha, né? Porque o desafio foi, você vai, grava, se você conseguir gravar, você continua. Se você não conseguir, acabou aqui. Eu vou para a porta do Hotel Sheraton com a minha mochila e a minha mente começou a viajar. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou conseguir essa entrevista? E eu estou assim, longe, daqui a pouco sinto que para um carro. Eu estava aqui entre a porta principal do Hotel Sheraton e a garagem do Hotel Sheraton. Eu estou aqui assim, bem longe, daqui a pouco para um carro e alguém dentro do carro fala assim, fala, cara, tá perdido aí? Quando eu olho, o Manuel Inácio. Quem é o Manuel Inácio? Um dos operadores de áudio da Boas Novas, que era cameraman da TVE na época. Eu falo, poxa, Manuel, o Dourado pediu para vir aqui fazer entrevista com o Miller, com o Silas, só que não deixaram entrar, sei o quê. Entra aqui no carro. Entrei no carro da TVE, desci para a garagem, ele pegou a câmera, pegou um rolo de fio e falou, segura aqui para mim. Deus purinho. Foi, chegou lá, ele montou tudo lá, falou com o diretor de reportagem, com o repórter, vou resolver um negócio aqui e já volto. Aí foi lá na recepção, falou, queria falar com o Miller, com o Silas, tem como aí? A menina pegou, fez, aí, tem como montar entrevista? Sei o quê. Aí o Silas foi para o quarto do Miller, eles estavam juntos, no mesmo quarto naquela noite, e subimos, aí eu fiz a entrevista com o Miller e com o Silas. Poxa, que legal, cara. E levei para a rádio. Esse adesivo hoje aqui, essa frase que todo mundo fala hoje, ela é minha desde 86. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Meu Deus. Que sempre foi forte, Deus. Né? E ali Deus provou que era exatamente isso que ele queria. Deus queria mostrar para mim que aquele impossível, que aquilo aí era impossível, não tinha como mais. Para Deus não há nada impossível. Era o projeto de Deus para a minha vida. Deus sabia o desejo do meu coração e ali Deus selou. Nunca mais eu tive a ideia de dificuldade na vida. A partir daquele momento não tem como, irmão. Como é que o cara chega naquela hora? Por que eu não fui embora antes? Fica ali que eu vou mostrar como que eu vou fazer. Quando eu cheguei lá, o Dourado falou assim, e aí, fez? Falei, fiz. Aí ele... Peguei e coloquei. E com testemunha, né? Com o Manuel Inácio, cara da rádio. Não podia nem fazer... ele fingiu que fez, ou disse que fez com alguém, fez... Não, o Manuel estava com a gente lá. O propósito de vida é muito, muito forte, né? Eu gosto de conversar, Eliel. Eu gosto muito de conversar e aprender. Né? E eu sempre falo isso, quando a gente coloca energia, quando a gente coloca força. E nós temos, né, um diferencial que é Deus ao nosso lado. Verdade, irmão, né? é verdade. Não existe irmão. acaso pra gente. Não existe, não existe. Então, hoje, quando o cara te olha e vê que você está numa das mais importantes rádios do mundo, você tem a tua estabilidade financeira, você tem... Mas, assim, ninguém imagina como foi o começo, Imagina isso. Um garoto, um menino, menor de idade, né? Lutando pelo seu sonho, cara. O sonho, era o meu sonho. Aquilo ali, eu agarrei como era a minha última chance da vida, era aquilo. Você imagina. E graças a Deus. Aí eu vou vendo as histórias, tanto do Zé Carlos Araújo, ele contou exatamente uma história muito parecida, essa questão de idade. Se você pegar o Edson Mauro também... Cara, o Cristiano Santos, ele fala... Tem uma história muito parecida com a tua. Tá vendo? Ele ficava brincando de microfone, é isso aí. desodorante. A gente ficava brincando em casa. Tá ali, eu ficava brincando em casa com todo mundo lá, com os meus irmãos, com esse gravador, eu entrevistando, né? Aí mandei fazer, tinha um amigo do colégio, aprendeu a fazer silk serigrafia. Aí eu peguei e falei assim, faz uma camisa Rádio Boas Novas. Aí ele fez para mim, eu botava aquilo e ficava em casa. Que legal, cara. Era o sonho da gente, entendeu? E o Cristiano, você falou dele aí, um menino brilhante, um baita comunicador, um garoto. Um beijo para ele, tá sempre ouvindo a gente. E essa turma toda, e graças a Deus a gente chegou. Então, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas eu vejo, né, que você... Eu vou usar uma palavra, não quero ser pejorativo em hipótese alguma,
mas você é muito inquieto. Você chegou, cara, onde talvez centenas, milhares gostariam de chegar. Mas tu não para, né? Você flerta com outras áreas também. Você hoje é um advogado. Aham. A advocacia veio depois desses sonhos, Bem né? depois, bem Me depois. fala um pouquinho disso aí. Eu sou advogado também, é uma função linda, né? Uma missão de vida. Missão de vida. E não é fácil, É, principalmente para você que tem uma Verdade. vida muito corrida, verdade. um tempo extremamente escasso, mas era um desejo que você tinha? Era. Na minha vida inteira, desde muito pequeno, eu sempre... E graças a Deus por isso. Hoje eu dou graças a Deus por isso. E eu não quero nunca perder essa essência do outro. Nunca é para mim. Quando eu entendi a palavra de Deus para Abraão, dizendo assim, ser tu uma bênção, quando eu entendi isso, eu mudei exatamente, e graças a Deus foi bem pequeno. Ninguém é bênção para si. A gente é bênção para o outro. O evangelho nunca sou eu. O evangelho é o outro. Então, quando a gente tem um projeto de vida que o outro é o nosso foco, acabou. Aqui tem Deus. Porque é impossível você lembrar do outro, ter empatia com o outro, querer ajudar o outro, se não tiver Deus, cara. Sim, sim. Não tem jeito, porque hoje o egoísmo... Não, primeiro eu. Não, depois eu. Depois... Tá, mas e o outro? A advocacia é um... Isso... Ah, porque tem honorário. Pô, mas aqui tem você. Aqui tem teu sangue, aqui tem a tua empatia, aqui tem o teu trabalho, né? Hoje eu tenho até... Não estou nem advogando, mas faço parte da comissão de ensino jurídico, lá com o professor Cláudio Carneiro. Cláudio Carneiro. É feríssimo, professor maravilhoso, irmão também, querido. Referência, né? Referência do direito tributário. Né? Foi meu professor aqui na faculdade, nos 3 períodos. É mesmo? Descia comigo no último tempo de aula para tomar café. Aí a gente tomava café, falava de tudo, eu começava a falar de família para ele, a importância da família. Você fala muito de família, né? Eu amo família. Família, para mim, é a coisa mais importante que Deus nos deu aqui na Terra. E eu falava disso com ele, tomando café. A Aline fica... A Aline, pois é, a Aline... Orgulhosa, né? Aline tá... Nós estamos juntos há 33 anos, né? 33 anos. Entre namoro, noivado e casamento. Casamento 28, temos duas filhas. Princesas. A Eline, né, com 23, já casada. E já está encomendando o netinho aí. Você imagina um garoto desse? Sendo vovô, eu não estou nem metendo pressão, mas que eu tô doido que venha. Rebeca também se casou, mas até agora... Tá vendo? Como é que é isso, né? Rebeca, 23 anos também. Também, né? Filha. Então. E a Alana, né, que vai fazer 19 anos agora. São as minhas inspirações. Eu tenho certeza que... Você sempre fala isso, também. São as minhas... E eu falo isso no rádio, né? Sim. Eu sou o Eliel do Carmo, esposo da Aline. Eu conheço a Aline sem nunca ter visto a Aline. A Aline, todo mundo gosta da Aline pelo nome daquilo, da maneira que a gente fala, né? E aí agora aumentou mais um, né? Eu sou o Eliel do Carmo, esposo da Aline, papai da Eline, da Alana e do Michel, avô do... que agora e do Michel, que é genro, mas é filho também. Mas é filho também. Legal, a gente ganha, né? Sim, quando a gente tem essa ideia de família, a gente ganha mais alguém, né? A gente ganha um filho, né? Quem é pai de menino ganha uma filha. Eu acho que isso é importante. E é a questão de família nossa. É por isso que a gente chegou aqui, Gleice. Entendeu? Questão de família, da ideia da família, da importância da família. E aí, Cláudio... E eu nunca falei para ele que eu era de rádio. Nunca falei com o Cláudio. A gente tomava café o tempo todo, falava de família, falava de direito, falava de matéria, falava de tudo. E eu nunca falei para o Cláudio que eu era locutor de rádio. Um dia eu estava no ar, ia começar o debate, ele entra no estúdio com o diretor da rádio, com o Ricardo Menezes, que na época era o presidente da OAB Barra. Eles entram, ficam assim no canto, Cláudio de costas, e eu falei assim, vou abrir o debate e vou falar, né? Aí, abriu o debate para um planeta de audiência. Aí, bom, antes de eu começar aqui o debate, dizer que eu estou recebendo aqui com muita alegria o maior professor de direito tributário do Brasil, meu amigo Cláudio Carneiro. Aí ele pegou e fez assim... Aí, quando ele olhou para trás, ele falou assim, pô, o Eliel, meu amigo. Pô, ele nunca falou. Olha isso, cara. Aí trocamos o contato de novo, que eu tinha perdido o contato dele. Fizemos contato à tarde.
promovemos vários encontros na UAB Barra, inclusive ele foi até presidente também da UAB Barra. Gravei o podcast com ele. É mesmo? Agora há pouco. Que Cláudio legal. se converteu ao evangelho. É papai da Clara hoje. E todos os ensinamentos, a irmã dele, que é a Jurema, a Juju, oramos, fizemos uma campanha de oração pelo Cláudio. E graças a Deus o Cláudio Carneiro está aí com a gente, aí, feliz da vida, pregando o evangelho. Feliz demais, pregando o evangelho com alegria no coração. Isso, sabe, isso é muito importante. Você fala assim, sabe, você teve participação no sentido de oração, de colocar no lugar do outro. Claro, cara, famoso, conhecido no Brasil inteiro, escritor, referência, mas tinha um negocinho que faltava. O homem tem um vazio no coração que só cabe Jesus. E Jesus entrou. Quando Jesus entra, irmão, aí a gente sabe o que é isso. É por isso que o público, os ouvintes da Melodia, não são apenas os evangélicos, né? Tem bastante evangélico. Mas muitas pessoas de fora, de outras religiões, muita gente ouvem a Melodia. Talvez por esse respeito que vocês passam, né? Mas é isso. Pelo ouvinte. É isso, né? aí. A ideia é essa. Não é uma rádio confessional. É uma rádio que apresenta a leveza do evangelho. Mas, olha, eu tenho vários ouvintes ateus. Eles ouvem, eles participam. E eu acho legal, eu faço referência deles. Um tempo desse, eu recebi um e-mail de uma senhora que dizia assim, o e-mail. Eu tinha esse e-mail guardado, eu estou revirando tudo para achar esse e-mail, para ser uma prova, né? Disso que a gente estava falando. Ela falou assim, Pastor Eliel, bom dia. Era uma quinta-feira, debate família. Eu falei assim, aí colocou o nome dela, falou assim, eu sou fulano de tal, sou espírita kardecista, mas ouço todos os dias os debates, principalmente o de quinta-feira, e tenho procurado colocar os princípios que eu aprendo aqui na minha família e tem dado certo. Cara, que legal. Meu irmão, isso aí é para você, isso é o maior troféu que você pode ter. Pelo fato, poderia ser discriminada, se sentir completamente longe. Não, estamos todos aqui. Quem tem que fazer o papel de convencer, de fazer, é o Espírito Santo. Nossa ali é de acolher, é de abraçar, é uma pessoa, pô. É alguém que merece o nosso respeito, é alguém que merece o nosso amor, nosso carinho, por que não? E graças a Deus, Cleiton, graças a Deus, por onde eu passo, graças a Deus, tem sido assim. As pessoas não evangélicas dizem, pô, olha, ouço a rádio por causa do respeito de vocês. E não pode ser diferente. Assim, né? Graças a Deus. Eu vejo, pelo menos o que eu me lembro, Francisco Silva realmente foi um desbravador. Desbravador. Né? Ele veio com uma ideia louca na época, que realmente não tinha nenhuma rádio evangélica. Verdade. Boas Novas, realmente ela parece que deu o pontapé inicial. Sim, verdade. Mas nesse formato da de melodia, FM, né? De Nem FM, tinha rádio FM, né? Não tinha. Na época o Francisco falou que ia comprar uma rádio FM, o pastor Anésio Sarmento, que era muito amigo dele, e o pastor Anésio Sarmento, meu paizão, que já está na glória, a ideia de... A gente tinha tanta amizade que até hoje as nossas famílias é a extensão da outra, né? Idalina, Aninha, Raquel, são todas tias das minhas filhas tomam bênção. Que fizeram Cristo em casa anos e anos. Clássicos Melodia com ele, no final eu comecei a chamá-lo de paizão. Paizão. E o Anésio contava que o Francisco falou assim, Anésio, eu vou comprar uma rádio FM. Anésio, por que é isso, Francisco? Rádio FM, ninguém tem. Ele falou assim, mas todo mundo vai comprar. E todo mundo hoje tem uma rádio, um rádio FM, né? E hoje todo mundo tem um aplicativo no mundo inteiro acompanhando a gente. Isso há 39 anos atrás. Ninguém imaginava. E alguém falava assim, Chico, vou comprar rádio para crente, povinho, povo duro, sem dinheiro, sei o quê. Eu falei assim, Deus vai sustentar a rádio. E até hoje, Cleiton, tivemos uma época aí de crise, na época de pandemia, Deus não deixou faltar nada. Nada. Deus, conforme Francisco falou, Deus vai sustentar a rádio. Nunca anunciamos cerveja, bebida, né? Ambev. Nunca anunciamos, na época, cigarro, quando tinha que anunciar. E olha que era uma verba dava para pagar tudo e ficar rico. Não, Deus é o dono dessa rádio. E é por isso que esse projeto continua.
Por isso que esse projeto vai à frente. Por isso que esse projeto... E a nossa oração é de que Deus continue cumprindo os propósitos dele ali. Você não tem noção de quantos pastores hoje criticavam a rádio, mas aí passaram a ouvir a rádio, se converteram e hoje são pastores. Olha como é que Deus tem o meio de trabalhar, né? A forma de Deus trabalhar. É o nosso papel. Isso são fagulhas. Eu sempre falo que Deus permite que a gente saiba, que a gente tenha noção. Você não imagina porque no total, o tamanho que você só na eternidade, impactou. Só na eternidade. Isso é só na eternidade. Entendeu? Mas a gente... E glória a Deus por isso. A Melodia é uma das primeiras rádios FMs na capital cultural do país. Não é fácil, lutando contra todos os sistemas. Sistema X, sistema Y, vamos embora. E a gente aqui, irmão, com a graça de Deus todos os dias. Que legal. Cara, que papo maravilhoso. Eu tô feliz demais pelo meu rosto, você percebe. E o debate, Eliel? O debate é algo totalmente diferente de tudo que existia. Eu não me lembro na época se você foi o pioneiro, se antes tinha, mas fato é que você trouxe nesse caso, não vou dizer leveza, mas uma responsabilidade muito grande em relação, principalmente para falar de assuntos e temas que nem sempre são bíblicos ou teológicos. Né? E eu vejo, não sei se quem é que faz a pauta, a Luciana Severa, a Luciana Severa. A Luciane é a nossa secretária. Não sei se ela está lá ainda. A equipe está lá com a gente, está lá. Mas eu vejo que os temas são sempre atuais, né, de coisas que estão acontecendo, e aí você leva pastores, leva pastoras, leva líderes, né, e eu vejo que a Melodia dá essa liberdade das pessoas expressarem exatamente aquilo que entendem, aquilo que querem, aquilo que sabem, né? E essa liberdade. Já aconteceu alguma dificuldade em relação à palavra dessas pessoas ou não? A justiça seja feita, o criador do debate no rádio evangélico foi o César de Andrade. César de Andrade? Foi o César de Andrade. Eu fico feliz de saber disso. César foi o criador. César de Andrade. O criador na Boas Novas. E depois foi para Tupi, depois foi para outra rádio. Foi, entendeu? O César colocou isso na época, os debatedores, eu lembro na época, imagina, negócio de rádio era comigo, né? Imagina. Era Silas, Isael Teixeira, Ezequiel Teixeira e essa turma. Aí, tá aí ainda o pastor Isael já não está mais conosco, né? O irmão do pastor Ezequiel Teixeira do Projeto Vida Nova, mas o pastor Silas está aí, tantos outros. E o César foi o criador do debate evangélico no rádio. Legal saber disso. Entendeu? Então, e aí trouxe para Melodia. Ele ficou um período, ficou um tempo, o Francisco falou, César, preciso de você como debatedor. E aí me chamou, falou, você topa assumir o debate? Eu falei, topo. E já vão aí 29, quase 30 anos, já à frente do debate. Logo lá no início, a ideia era de ter um embate. Cada um criando uma dificuldade, criando por isso confusão, que eu pergunto. E que não era o modelo ideal. Né? Eu nunca achei que um debate de uma rádio pudesse ser um embate. Eu acho que um debate ele é muito, muito salutar, né? Você colocar a sua visão, eu colocar a minha, aí dentro de um respeito, né? Só que o que mais se via nessa questão era de que cada um queria mostrar que sabia mais que o outro. E o ouvinte era relegado. Hoje, a coisa mais importante que a gente tem no debate são os ouvintes. Porque aqui se tivesse mais 4 aqui discutindo qualquer tema, a gente ia terminar aqui e ir embora sem problema nenhum. E o outro? E o ouvinte? E quem chegou ontem para a igreja? E quem recebeu Jesus mês passado? Vendo todo esse negócio aqui. E eu comecei a orar e eu comecei a profetizar. Senti no coração começar a profetizar. Debate Melodia, seminário no ar. Debate Melodia é um seminário no ar. E hoje, para a glória de Deus, é um seminário no ar. É a maior escola, pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande, diz assim, o seminário da Igreja Brasileira. Por quê? O inferno não vai destruir o povo de Deus. O diabo não vai destruir o povo de Deus. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus. É a falta de conhecimento. Então, você imagina, eu reúno 3 pastores, feras, vários deles professores de seminários,
pastores responsáveis, com uma sabedoria que Deus deu dentro da palavra. Você imagina eu extraindo desses homens ensinamento para o nosso povo. É isso aqui. No debate não tem mais nada, é isso aqui. Pessoas responsáveis, de homens que vão para ali e arrebentam as suas agendas, arrebentam no sentido assim, de para a agenda, para poder sair de vários locais do Rio de Janeiro, para vir a Barra, acabou. No horário em tese não difícil, cara. Você tem que ver a alegria que eles vão, porque eles entenderam o propósito do debate. É por isso que é a maior audiência que nós temos. A gente não toca uma música no debate. Só palavra. Isso aqui. Como é que é isso aqui? Dúvida. E a gente... É impressionante. Graças a Deus. Todas as terças-feiras a gente se reúne para fazer a pauta do debate, né? Pega as coisas importantes que estão acontecendo. Primeiro, a gente não pega os assuntos que estão fervilhando para evitar as emoções. Quando dá uma seguradinha, arrefecida, a gente vai... Ali. Coloca, né, na segunda-feira, dia 27, nós falamos sobre intolerância religiosa. Deixei passar o negócio da atriz. Há um mês, 20 dias, mais ou menos, uma senhora no catete, cantando faz isso há 15 anos. Um rapaz se sentiu afrontado e aí ligou para a guarda municipal. A guarda veio, olhou e falou, não está fazendo nada demais. A guarda foi embora. A guarda municipal olhou e falou, não tem nada demais aqui. É uma expressão constitucional, um direito. Depois o rapaz foi lá e deu um soco no olho de uma senhora de 62 anos, nossa irmã em Cristo. Eu deixei passar, segurei. Dia 27 nós discutimos, trouxemos o pastor Dr. Rogério França, que é da Comissão de Diversidade Religiosa da OAB, para falar sobre isso, posição jurídica, para a gente tratar disso. Para a gente também, até o nosso povo também. Cuidado com o pessoal que tem as suas crenças, eles têm direito disso. Discordar ou concordar é respeitar. Da mesma forma que eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. Então, foi um debate realmente sensacional. E aí a gente vai falando sobre inteligência artificial. Pega alguém aqui, olha, cuidado, a ética, olha o que você vai fazer. Cuidado, não deixe que passe de uma ferramenta. Cuidado para não se corromper com isso. E a gente vai dando, à luz da Bíblia Sagrada, né, as informações. Então... E eu vejo que é um desafio, porque é pouco tempo para 3 crânios, 4, às vezes, 4 pessoas, e para tentar concatenar um assunto relevante, importante, né? E ter o fechamento. Pois é. Se você dá o fechamento. É verdade, tem que fechar ali. Eu sempre falo assim, ponto e vírgula, a gente vai voltar. Ponto, não é nunca um ponto final, é um ponto e vírgula, a gente vai voltar em breve, e aí a gente volta com o tema também depois, para a gente poder ampliar mais. Mas tem sido, assim, um espaço muito especial, onde a gente tem recebido de segunda a quarta o debate teológico, quinta-feira o debate família, sexta e sábado o debate comportamentos, né? E dessas doenças que estão aparecendo aí também. Enfim, a gente tem uma divisão muito boa lá do nosso debate, graças a Deus, buscando aí os temas do dia a dia aí, para a gente falar à luz da Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Tudo que está acontecendo, você vai na Bíblia. Se você quiser entender tudo mesmo, é só ir no Éden. Quando você vai no Éden, você entende tudo isso que está acontecendo hoje. E é a Bíblia Sagrada. Meu Deus! Palavra de Deus. E aí? Está curtindo? Tem certeza que sim. Você fala de coisas muito relevantes, você fala muito de família, você toca com muito carinho no nome da tua esposa, das tuas filhas, você é advogado, você conhece bastante de lei, talvez isso facilita também, né, o próprio debate, né? Essa comunicação, essa conversa e tal. E você também, você não flertou, a palavra não é essa, mas você esteve envolvido, né, está envolvido, né, com a política brasileira, né? Vejo que você é um formador de opinião, é muito importante, principalmente para nós, os evangélicos, termos formadores de opinião. A tua palavra é muito importante para centenas, milhares de pessoas, para um mundo, para um planeta de audiência. Pois é. Né? Mas por quê? Você não precisa disso, né? Você esteve lá como vereador,
Por que você aceitou esse desafio? Por que você aceitou estar lá? Geralmente tem essa pecha, né, do político, do cara que se corrompe, não aconteceu isso com você, graças a Deus, e nem vai Graças a Deus. acontecer. Eu acredito que você nem temeu isso aí, né? Uhum. Pelo teu caráter, pela tua vida com Deus. Mas eu queria entender um pouquinho o que te levou, né, a estar nesse desafio da política e se você ainda pretende futuramente estar também um pouco mais próximo, né, Uhum. desse terreno tão difícil, mas tão relevante e importante para nós, como é a política brasileira. Eu participei de todas as campanhas, de toda a vida pública do Francisco Silva. O Francisco Silva foi deputado federal por 3 mandatos. O de 1994, ele foi eleito o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. De um projeto também maravilhoso do Francisco. Quando chegou em 2002, ele não veio mais, aí veio o Fábio Silva, Que está lá, que está lá, né, fazendo indo um trabalho maravilhoso. Né? E eu participei das campanhas do Francisco e do essas Fábio. 6 do Fábio. Né? E sempre ali por trás, como assessor, como o imediato ali. Quando chegou em 2020, a gente percebeu que tinha um vácuo, tinha uma lacuna para a gente poder preencher. Lamentavelmente veio a pandemia, foi uma eleição atípica. Eu fiquei como suplente, depois assumi, porque o William Coelho assumiu a Secretaria de Tecnologia e eu assumi, então. Você ficou um ano e meio. Fiquei lá, um ano e meio, um ano e meio. na Câmara. E foram meses, assim, foram dias importantes demais, vendo exatamente como é que funciona a casa por dentro. Né? A gente não tem noção, por falta de informação, de que dentro de uma república, a coisa mais importante que tem, ou as coisas mais importantes, são as casas legislativas. Às vezes a gente dá muito crédito e muito valor ao executivo, né? Ao presidente, ao governador, ao prefeito. Só que eles só governam com a casa. Sim, sim, sim. Quem faz leis são as casas legislativas, não é? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja em lei. Exatamente. Acabou, não tem. Vou fazer, não vai. Tem lei? Não tem, então não vai fazer. E na minha visão, o vereador ele está mais próximo do povo, né? É o que tá mais ali pertinho. É o síndico, né? A gente costuma dizer que é o síndico, né? Estou resolver. O que tem que resolver? Estou aqui, é isso aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer. Né? E eu tive o privilégio de passar por lá, conhecer a casa, tive, assim, vários debates importantes, né, para a nossa cidade, com pessoas comprometidas também. Estamos um grupo muito comprometido com a nossa cidade. Tive o privilégio de trazer a memória de todos nós, e está como lei hoje, dia 9 de maio, todo dia 9 de maio, é o dia das famílias das pessoas desaparecidas. Essas famílias eram invisíveis. Imagina você perder não, quando você perde um filho por morte, por pior que seja a dor, que você nunca vai esquecer, talvez dilacere o seu coração para sempre, mas você enterrou, tá ali. Fecha acabou, o ciclo, né? Acabou. E quando alguém some, Cara. quando um filho some, ele está vivo? Ele está onde? Ele está sendo bem tratado? Ele está comendo? Ele está dormindo bem? O que está acontecendo? Olha que loucura. Essas pessoas eram invisíveis. Encontrei com a Luciene, o nome dela é Luciene, de Mães Virtuosas, que perdeu a filha dela, que foi comprar pão a 200 metros da casa dela. A Luciane, o nome da menina. Está há 14 anos, sumida. Ninguém fala. Aí, essa mulher tem que redobrar a vida dela para a família, que também vive, e várias mulheres com esse mesmo problema se achegaram a ela. Fizeram um grupo. Eu falei, não, então a gente tem que falar. Então, todo dia 9 de maio, para a gente parar e falar assim, como é que é isso? Que legal. O que vai fazer? Alguém tem que mexer nisso. Alguém tem que fazer alguma coisa. A gente não pode. E o número de pessoas, 33 pessoas que somem por dia no Rio de Janeiro? O que é isso? Isso não pode ficar invisível. Isso não pode ficar em silêncio. Como é que é isso?
Entendeu? Então, é sempre o outro. Eu volto a falar para você, é sempre o outro, né? Então, existe um propósito. Existe um propósito. E se Deus quiser, nós vamos retomar esse propósito. Propósito para a cidade do Rio de Janeiro. Propósito firme para a cidade do Rio de Janeiro, pensando no outro. Tem muita coisa a ser feita ainda, Tem mesmo, sobre todos os aspectos. Tem mesmo. Um outro grupo também muito esquecido, mas muito importante para a recuperação da saúde, eram os palhaços de hospitais. Ninguém nem tem noção disso. Talvez você que esteja vendo alguém aí, assistindo a gente, você aí com criança, né? Sabe o que é isso? Sabe? Aqueles palhaços que vão lá, aí interagem com a criança, fazem a criança sorrir. Os médicos falam, a ciência diz que aquilo melhora muito a autoestima e vai embora. Hoje eles têm um dia, o dia do palhaço de hospital. E a gente tem a trupa Miolo Mole, de irmãos nossos, que fazem isso tendo visibilidade. Eu acho que isso é importante também para a gente trazer, e tantas outras coisas, sabe, que nós precisamos fazer. Foi só um ponto e vírgula nisso aqui. Deus tem propósito nisso tudo, tenho certeza disso. Deus conhece, sobretudo, o meu coração, a intenção do meu coração, de linkar exatamente o trabalho da rádio com essa parte que precisa. Tem uma coisa que há precisa. uma necessidade. Não existe uma necessidade, Cleiton? A intenção, a impressão que eu tenho é que há uma lacuna, que a gente está um pouco órfão, com todo respeito aos vereadores, com todo respeito às câmaras, mas a gente está como se houvesse dois embates, esquerda-direita. Eu não quero saber de esquerda-direita, eu preciso do serviço, eu preciso do auxílio, eu preciso de melhorias. Pois é, isso aí. E a impressão que eu tenho é que eles não estão preocupados com isso. Estão esticando a corda. Na próxima eleição. Pois né? é. Então, eu louvo a Deus pela sua vida nesse sentido. Amém. E como a gente estava compartilhando, a questão do propósito, né? É propósito, irmão. Existe porque você não precisa, Eliel, você não precisa, Amém. mas se realmente há esse propósito, nós vamos somar. Porque, maravilha, coisa boa. Volto a frisar, a gente está precisando. Isso aí. Tem que ter uma mudança radical, tem que chegar gente nova para mostrar realmente. É isso aí. Para pensar em pessoas. Parece que há um dia para se lembrar de pessoas desaparecidas. Cara, de repente você que não está vivendo essa realidade, você não tem noção do que é. Pois é. Né? Verdade. Você usou outro exemplo dos palhaços que brincam. Quem está lá dentro está sofrendo, está com dor, e quando consegue dar um sorriso, isso muda completamente. Exatamente isso. Então, as pessoas eram invisíveis nesse sentido. Com relação à questão das famílias com pessoas desaparecidas, eu desafio aqui, você ter uma noção de que isso não faz muito sentido para a gente, porque a gente, graças a Deus, não tem ninguém, é que dificilmente você para ver os cartazes. É verdade, é verdade. Você que está acompanhando aí, quantas vezes você parou para ver o cartaz de alguém desaparecido? Você não faz, não tem nada a ver com a gente. Não é a nossa dor, mas é a dor do outro. É a dor do outro. É uma dor de pais, de mães, de irmãos, de filhos, de todo mundo. E eu noto que tudo que você fez, tudo que você faz, está ligado ao outro. Ao outro, não tem outro. É rádio, é advocacia. É o meu objetivo. É política. É o meu objetivo. Se tirar isso, perde o sentido. Aí vai ser eu. E Deus não nos chamou para sermos represa. Deus chamou a mim, a você, a todos nós para sermos canais. Ele dá, passa e a gente entrega. Vai embora. Quando a gente coloca isso, tem isso em mente, você é um canal. Isso que você faz aqui, você é um canal. Canal de Deus. Você não sabe como isso chega lá. Como o Espírito faz chegar lá na mente para transformar. Acabou. É isso aqui. Canal. Meu Deus! Power Talk de hoje. Sensacional. Sensacional. Muito, muito feliz de te receber. Já era teu fã, mas tripliquei, quadrupliquei obrigado, Cleiton. Pelo respeito que eu tenho por você, obrigado, pela irmão. admiração que eu tenho por você. O pastor, doutor Eliel do Carmo, nosso amigo de todas as manhãs. Obrigado. E à noite também. À noite também, Cristo em casa, né? Verdade. Que bacana também. Privilégio também. Eu fui convidado pelo Francisco. Em 99, ele falou, poxa, eu não estou mais
conseguindo fazer e tal. Aí, não vou tirar do ar também, não sei o quê. Aí o Anésio pegou e falou assim, quem que você quer colocar? Poxa, se o Eliel aceitasse. E eu fui o primeiro operador, no dia 1º de agosto de 93, a gravar o Cristo em Casa. Eu era também operador em 93 da Rádio Melodia. E eu fui o primeiro operador e hoje eu continuo agora como apresentador, desde 99, a pedido do Francisco Silva, que me traz assim uma responsabilidade, um peso, mas sobretudo uma alegria de ser um culto de fato, onde o presidiário está ouvindo muitos convertidos lá dentro, para a glória de Deus, o viajante, entendeu? Quem está embarcado. É um culto que a gente faz para a glória de Deus e a gente abrange. É um culto sem fronteira, sem barreira. O Evangelho de Cristo sendo pregado aí nesse mundão dele aí. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu queria te convidar Poxa no futuro próximo. Obrigado, irmão. Se você topar retornar. Já aceito, já está fechado. Anota aí, então. Já está fechado, amigo. Está fechado. Mas eu queria que você finalizasse trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de carinho, toda essa tua forma carinhosa de se comunicar para nosso amigo que está assistindo e, de repente, ele não está num momento tão bom como deveria estar, está precisando de uma palavra de conforto, de consolo. E você como pastor, você como líder, você como pai, você como comunicador, queria finalizar com chave de ouro, se trazendo uma palavra para o nosso amigo, fechando com chave de ouro o Power Talks de hoje. Maravilha. Então, você que está acompanhando a gente aí, talvez, como o Cleiser falou aqui, olha, não esteja muito bom. Quero dizer para você que o nome disso chama-se vida. Isso aqui que a gente está vivendo, com aflições, lutas, choros, dificuldades, tudo isso aqui chama-se vida. E tudo aqui é um processo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Então, esse momento aí vai passar. Você pode ficar tranquilo. Pode não estar bem agora, mas vai ficar. É o Salmo 128. Salmo 128 diz que Deus nunca vai deixar faltar o pão, do suor do teu rosto comerás, a felicidade. Um escasso na vida de muita gente, mas Deus prometeu, feliz serás e tudo te irá bem. Pode não estar agora, mas vai ficar. A outra coisa, lute pelos seus sonhos. De tudo isso que a gente falou aqui, de todas as dificuldades que nós passamos. Se o Cleiser estivesse do lado de cá e eu fizesse a pergunta para ele, ele ia contar também dos desafios que ele teve que superar. E ele só chegou aonde ele chegou por causa desses desafios, que foram vencidos e foram vencidos com força, com fé. Conforme eu disse aqui, nunca será sorte, sempre será Deus. E Ele está na sua frente, está te guiando, está te guardando, está te protegendo. E outra, melhor de tudo, está dentro de você. Então se levante, vamos nessa, lute pelos seus sonhos, vamos conquistar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Meu Deus! Muito obrigado, meu amigo. Bom, meu irmão, obrigado. Obrigado mesmo, Gleice. Muito honrado de receber hoje aqui Eliel do Carmo, Power Talks, finalizando. E se você gostou, manda aí para pelo menos 100 pessoas. E eu te aguardo aqui na próxima semana. Power Talks. Vamos avançar juntos.